Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para nesta primeira parte nos mantermos na questão da invasão da Ucrânia e para perguntar, Sr. Embaixador, como é que viu os últimos acontecimentos durante esta semana, onde aparentemente há a capacidade de haver retirada de civis, já havia na semana passada, mas desta vez também de militares feridos de Mariupol. Como é que tem seguido os acontecimentos desta semana? Bom, esta semana confirmou, e depois de termos o efeito do discurso de Putin no 9 de maio, e os efeitos todos que isso teve nas leituras diversas que foram feitas pelo mundo, teve como elemento central, em primeiro lugar, a clara capacidade ucraniana no terreno, o que também muito se deve, ao que parece, àquilo que é o fluxo contínuo de apoio em material militar. E, portanto, há um recrudescer e um aumento da autoconfiança por parte dos ucranianos, que já eram uma surpresa ao longo destas últimas semanas, mas que cada vez mais provam a sua resiliência e a sua capacidade de combate. Isso, aparentemente, nós não sabemos qual era, digamos, a ordem de guerra russa, mas a sensação que há é que os russos estão, digamos, entrincheirados naquela zona do leste, no fundo, criando uma zona apenas um pouco mais alargada do que aquilo que era já o setor onde estavam os separatistas de Donetsk e Lugansk, mas agora também prolongando-se pelo sul e tentando avançar pelo sul. Esse avanço pelo sul aparentemente não foi muito longe, ou não tem passado da chamada zona de Kersten, que é uma, uma suposta nova república que a Rússia, ao que parece, estaria disponível para criar através de mais um referendo de autonomização. Eu acho espantoso como é que se fazem referendos, com que caderno eleitoral é que se fazem referendos nestas circunstâncias. Além de que, devo confessar, andando nisto de relações internacionais há muito tempo, nunca tinha ouvido falar de um qualquer movimento de libertação de Kherson, e conhecia bem o território da Ucrânia. Mas, enfim, estamos sempre a aprender. E, portanto, o que acontece é que os russos estão a tentar encontrar claramente em pretextos para solidificar a sua ação, em zonas, que vale a pena dizê-lo, são zonas de influência russa, quer de russos mesmo com nacionalidade russa, quer de influência russófona, que é aquela faixa do sul da Ucrânia e depois toda a zona do Donbass. Veremos o que é que os russos conseguem fazer por aí. Um ponto importante esta semana foi a questão da saída dos militares de Mariupol, em particular da Azovstal, a estrutura metalomecânica imensa que existe em Mariupol. Estavam lá civis, estavam lá militares, estavam lá paramilitares, estavam lá polícias até de trânsito, digamos, da zona de Mariupol. Foi possível tirar primeiro as mulheres e as crianças, depois mais homens civis. Os russos que têm o controle da zona, vale a pena dizê-lo, independentemente de haver declarações ucranianas sobre aquela operação. Quem a está a fazer é os russos, numa ligação que eu agora, nesta última fase, não percebi se tem um envolvimento tão grande como tinha tido no passado, das Nações Unidas e da Cruz Vermelha Internacional. Exato. Em princípio não, porque eles estão a ser levados para a Rússia, não é? Certo, mas de todo modo, independentemente de terem a colaboração na negociação para a operação, não significava que depois não pudessem ser levados para zonas de controle russo. Muito bem. Muitos do passado também já foram. Até porque há aqui uma questão de natureza técnica, sob o ponto de vista de guerra, de condução de guerra. É que as pessoas que ali estão, os feridos, irão para hospitais, mas os que não estão feridos, e são aparentemente bastante menos em termos de números do que aquilo que se falava-se em militares, são 200 e tal, aparentemente, esses que não feridos vão ser presos, porque Claro. passam a ser prisioneiros de guerra russos num tempo de guerra, e depois serão eventualmente trocados naquelas trocas que se fazem, e já houve no passado, nos últimos meses, nestes últimos 2 meses, já houve trocas de prisioneiros entre os russos e os ucranianos. E, portanto, estamos aqui neste impasse, mas de qualquer maneira acabou, digamos, esta chaga, sob o ponto de vista até mediático, que era a questão da Azovstal. E aí vale a pena fazer um reconhecimento a António Guterres. E vou explicar porquê
não apenas na saída dos civis e na montagem da operação, mas porque ao ter convocado a atenção internacional para Azovstal, provavelmente salvou a vida aos militares, em particular do batalhão Azov, que ali estavam, que muito provavelmente, numa operação de natureza militar, sem vistas de ninguém, seriam liquidados. Claro. E era, ao que parecia, era esse o seu problema. Isto é, o seu problema, e compreende-se, ao dizerem nós não nos rendemos, porque ao rendermos somos liquidados. Ora bem, quando isto tem uma visibilidade internacional maior, e estão as câmaras a apontar, provavelmente os russos não têm a coragem que teriam se tivessem que fazer a operação de per si. Claro, portanto, esta é a situação. Dito isto, esta situação na Ucrânia está, a meu ver, empatada. É muito claro que os ucranianos já não querem negociação, porque pressentem que estão a ser reforçados e que, portanto, querem ganhar tempo para isso. Da parte da Rússia, chegam sinais agora ao contrário, que é a Rússia a dizer os ucranianos não querem a negociação. Ora bem, isto levanta-nos um problema. Eu sei que isto não é provavelmente a coisa politicamente mais correta para dizer nesta altura, mas eu digo. Esta guerra é uma guerra que tem, além da Ucrânia, já o envolvimento dos países NATO, o envolvimento da Comissão Europeia, que paga armamento para a Ucrânia. Portanto, é uma guerra que, não estando nós no papel de beligerantes, estamos envolvidos nesta guerra. Claro. Além disso, e todos nós estamos de acordo, esta guerra tem limites que a certa altura podem ser ultrapassados, uma espécie de linhas vermelhas, e a possibilidade de haver, por exemplo, a utilização de armas nucleares táticas já foi ponderada, e isso pode ter efeitos, nomeadamente para os países NATO que são vizinhos da Ucrânia. Esta é a razão pela qual eu vou dizer uma coisa que, volto a dizer, não é politicamente correta, mas que é o seguinte: a negociação entre a Rússia e o seu adversário não pode ser feita, a meu ver, neste momento, apenas e exclusivamente através da diplomacia da Ucrânia. Isto é, nós estamos envolvidos nesta guerra, nós temos que ter uma conversa, uma negociação, e conversa-se com o inimigo, naturalmente, para acabar uma guerra. Uma negociação que vá para além da Ucrânia. Isto não significa que tudo aquilo que são os princípios essenciais da Ucrânia em relação à sua soberania não devam estar nessa negociação e não devem ser levados Agora, a Ucrânia, a Rússia tem que falar com os Estados Unidos. A Rússia tem que falar com os países ocidentais. E quando eu digo Estados Unidos, pela simples razão de que a Rússia, como nós aqui já avaliamos no passado, não leva muito a sério a União Europeia e nem quer conversas com a NATO, porque acha que a NATO é um heterónimo dos Estados Unidos. E, portanto, isto não há solução de natureza global sem ter uma conversa com a Rússia. E essa conversa com a Rússia, a Ucrânia estará lá, naturalmente, mas estar dependente de uma guerra em que estamos todos envolvidos com impactos em matéria de refugiados, em matéria de financiamento, em matéria de riscos, sem que estes países estejam envolvidos nessa negociação e ficarmos à espera daquilo que o ministro Kuleba consegue reunir ou não com o ministro Lavrov, nós não podemos estar neste quadro. Se não estivéssemos envolvidos na guerra, se fosse a Ucrânia só a disputar isto, é uma coisa. Agora, os riscos são maiores, os riscos e os custos são maiores, e nós temos obrigação de ter um papel nesta negociação, e é urgente que esta discussão se faça. Não sou só eu a dizê-lo, há várias pessoas que o dizem, e na imprensa internacional, o próprio Draghi o disse, o próprio Macron o disse, Draghi deixou mais implícito, mas é preciso, de uma vez por todas, falar com Moscovo e tentar pôr um termo a esta guerra de uma forma que, de certa maneira, se equipare em termos dos riscos que estão em cima da mesa. Era só isto que eu gostava de dizer. Claro, mas isso talvez envolva a ascensão de um degrau, no sentido em que, se o Ocidente e os países natos disserem calma, porque nós também temos que participar nas negociações, torna-se implícito que esses mesmos países também consideram que, afinal de contas, já estão envolvidos na guerra e, portanto, essa linha vermelha já foi ultrapassada. Mas eles estão envolvidos na guerra, quer dizer, no momento em que todo o financiamento da guerra é feito pelo mundo ocidental, no momento em que recebemos 5 milhões de refugiados ucranianos, no momento em que há riscos sobre as fronteiras de NATO imediatamente ali ao lado, no momento em que há a possibilidade de utilização de armamento nuclear, como já foi feito, é evidente que a guerra passou as fronteiras da Ucrânia. Já. Nós não somos beligerantes diretos. E, portanto,
Por isso mesmo, esta conversa tem que ser feita como se fizeram as conversas do desarmamento no passado, como se fazem normalmente as conversas entre potências. E por isso mesmo, nós não estamos aqui a pedir em nome de Portugal um lugar à mesa, mas se os países ocidentais estão organizados em matéria de sanções, repare bem, eu não tinha falado das sanções. As sanções têm um efeito muito grande sobre a questão energética, sobre a questão das exportações, sobre um conjunto de equilíbrios que foram rompidos, e mais do que isso, os efeitos disto da inflação, nos preços nos supermercados, nas dificuldades do cotidiano, que já se começam a sentir em vários países. Portanto, nós estamos envolvidos nesta guerra muito. E por isso mesmo, como eu pergunto, é lógico que nós estejamos à espera de que se faça digamos, na ponderação em termos de renegociação ou não, que essa ponderação se faça exclusivamente em Kiev. Eu percebo que os ucranianos é que estão a pagar a grande fatura, estão a ter mortos, estão a ter a destruição do seu país. Mas nós não podemos passar para os ucranianos e para a diplomacia ucraniana toda a responsabilidade sobre se fala ou não de paz e guerra, que é uma paz e guerra na natureza global. Nós passamos os dias a pensar que pode haver guerra nuclear. Esta questão é muito mais importante, eu peço desculpa dizer isto com esta frieza, é muito mais importante do que a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia poderá ser uma gota d'água se tivermos uma guerra nuclear. Por isso mesmo, porque esta possibilidade existiu e não existia há 2 ou 3 meses, é preciso encararmos esta possibilidade de forma aberta e negociada. Uma questão para uma resposta muito rápida, Sr. Embaixador. Quem é que vai ter que dar o primeiro passo? Será a administração Biden a convidar a administração do Kremlin para negociações, ou melhor é passar-se tudo longe do olhar do público? Eu acho que, enfim, mas isto é se calhar um defeito diplomático. Eu acho que longe do olhar do público é uma das negociações que se fazem melhor. Claro. A transparência funciona ao contrário da eficácia na maioria dos casos. Mas isto teria que ser naturalmente uma coisa ponderada entre a União Europeia, mas titulada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o único interlocutor que a Rússia considera. Reconhece. Na realidade, são o único poder verdadeiramente importante nesta matéria. Foram os Estados Unidos, muito provavelmente, que estão a financiar, a municiar até a intelligence ucraniana. Claro. Grandes êxitos de inteligência feitos pelos militares ucranianos aparentemente são com a inteligência americana. Os Estados Unidos são muito envolvidos e este debate nos Estados Unidos, aliás, está aceso, isto é, sobre se os Estados Unidos deviam ir tão longe ou não neste seu envolvimento, porque a Rússia já o disse através de Lavrov, a Rússia já considera que esta guerra já passou as fronteiras da Ucrânia. E, portanto, se o considera, significa que também aquilo que é fora das fronteiras da Ucrânia também já pode ser considerado numa situação de alvo por parte da Rússia mais cedo ou mais tarde. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com novos temas. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, para nos mantermos um pouco na mesma questão que ao longo da primeira parte. Para, Sr. Embaixador, eu lhe pedir que nos fale um pouco daquilo que têm sido as neutralidades ou a neutralidade da Europa, nomeadamente no que tem a ver com esta tomada de posição da Finlândia e da Suécia para entrarem na NATO. O que é que isto muda em termos do palco que é a Europa na guerra? Eu acho que, uma vez mais, foi Vladimir Putin quem acaba por ser quem abriu a porta à entrada da Finlândia e da Suécia Claro. dentro da NATO. Nós sabemos que são 2 países neutrais, já avaliaremos a neutralidade de cada um, mas Putin, no seu discurso antes do início desta guerra, que no fundo abriu o caminho à execução das operações militares e da invasão da Ucrânia, falou concretamente da não entrada da Suécia e da Finlândia, que consideraria isso, não digo um casus belli, mas de qualquer forma consideraria isso um ato adversarial. Claro. Ora bem, isto criou imediatamente, quer na Suécia, quer na Finlândia, precisamente o efeito contrário, no sentido de dizer, espera aí, se ele está a falar de nós, é sinal que nos tem como alvo objetivo. E nós temos que nos colocar sobre este chapéu de proteção que, teoricamente, pelo menos, a NATO dá a quem seja seu membro. A NATO já tem 30 membros,
e passará a ter 32 se a Suécia e a Finlândia passarem a novos membros. O processo na Suécia e na Finlândia foi diferente. Curiosamente, a Finlândia era um país que tinha uma neutralidade forçada pela Rússia através do Tratado de Paris de 1947 e, durante uns tempos, tinha um comportamento no plano internacional que derivava daquilo que o Ocidente, muitos no Ocidente chamavam a finlandização, que é uma espécie de neutralidade até que os tornava distantes em certas negociações. A Finlândia pagou um preço muito grande, por isso não tem um exército muito grande, tem um exército de 12 mil pessoas, mas tem uma guarda fronteiriça muito forte e tem, além disso, uma cultura de natureza nacional militar que faz com que tenha imensos reservistas, tem uma quantidade imensa de reservistas que fazem aqueles turnos, como fazem na Suíça, de militares todos os anos, etc. Bom, e portanto a Finlândia tem uma consciência grande. A Suécia não era a mesma coisa. A Suécia, eu diria que era uma neutralidade. A neutralidade finlandesa vem de há 75 anos. A neutralidade sueca vem de há 200 anos. Exato. A Suécia garantiu o seu prestígio internacional por este sentimento de excepcionalidade e que durante muitos anos, mesmo na Segunda Guerra Mundial, aconteceu, enquanto que a Finlândia esteve envolvida, a Suécia não esteve, conseguiu escapar entre os pingos. Repare que um país a oeste da Finlândia, da Suécia, que é a Noruega, foi invadido pelos alemães e hoje é membro da NATO e é membro fundador da NATO, desde 49, como Portugal. A Suécia escapou no meio disso tudo e foi mantendo. Transformou-se no último dos naivos, que era um pouco essa a sua vitória. E depois alimenta dentro de si uma cultura sobre questões de paz, tem instituições de aspecto, até atribui os prémios Nobel, com uma exceção, que é o Prémio Nobel da Paz, que é atribuído em Oslo, as pessoas não sabem, mas... E a Suécia funcionou neste registro. E mais do que isso, há um sentimento na própria formação da social-democracia sueca, um sentimento de neutralidade e de fugir às alianças e, em particular, fugir a esse template um bocadinho esfiado pelos americanos que eles consideram ser a NATO. Aliás, Olof Palme, figura referencial do socialismo e da social-democracia a nível europeu, era profundamente contra a NATO. O facto de ser profundamente contra a NATO não significa que seja sempre profundamente contra a NATO. Xavier Solana participou em manifestações em Madrid contra a adesão da Espanha à NATO e mais tarde foi secretário-geral da NATO. Essas coisas é sempre possível, essa evolução. Há outros países em que o socialismo não teve essa evolução. Em Portugal, o socialismo, para se credibilizar a seguir ao 25 de Abril, foi sempre pró-NATO. E antes disso mesmo, eu diria que a presença do brigadeiro Vasco Gonçalves na cimeira da NATO é um dos momentos, eu diria, mais interessantes do verão quente português. Mas os franceses também tinham uma relação com a NATO diversa, não estavam no comando militar integrado, só Sarkozy é que os meteu, era uma excepcionalização que de Gaulle tinha feito e de que os socialistas franceses se reivindicam naquilo que era uma espécie de tandem que havia entre os socialistas e os gaullistas, que é o chamado Gaulo-Mitterrandisme, que é uma coisa que faz a meio caminho na política externa. É uma coisa muito interessante e que agora já morreu praticamente na imagem da França. Com Macron, exato. E portanto, esta passagem da Finlândia, primeiro, a Suécia só vai depois de perceber que não pode ficar sozinha. Há um lag entre isto, até a decisão da Finlândia já foi, a Suécia é depois, as resistências entre a Suécia são muito grandes e há quem diga que a Suécia será tentada a limitar ou criar uma excepcionalização em termos de estacionamento no seu território de armas nucleares e de bases militares estrangeiras. Exatamente, também é um pouco entrar, mas não muito, não é? Exatamente. Aliás, há uma expressão muito bonita que vinha no Jornal Internacional, que é a candidatura mais half-hearted, com o coração partido do que houve em termos de candidaturas. Bom, ficamos com 2 países com alguma dimensão e depois com mais 2 países dentro da União Europeia que não são membros da NATO. Um deles é a Áustria, que é um outro país neutral, que aliás entrou com a Suécia e com a Finlândia na União Europeia, na mesma altura. A Áustria é um país que tem na sua Constituição o não fazer parte de alianças, mas isso basta rever a Constituição, é como as privatizações, rever-se o artigo de privatizações e depois privatiza-se. E depois a Irlanda, que é um país que
sendo embora um país muito pró-ocidental, tem uma base que os americanos utilizam, a base Shannon, ainda por cima isto foi reforçado depois da guerra contra o terrorismo, vive numa neutralidade, digamos, prática. Não tem exército, também é não tem praticamente forças armadas. Depois há dois países, um que está numa situação particular, que é Chipre, que tem a ilha partida, digamos, com a parte norte, que por acaso é Chipre Norte, que não faz parte de nenhum país, mas que é tutelado pela Turquia. E depois temos Malta, que é um país que tem, assim, uma tradição neutral muito forte, e durante muitos anos era essa tradição neutral, que tem a ver, vale a pena dizê-lo, com a sua proximidade relativamente ao Norte da África e às questões árabes, que justifica isso. Mas eu diria que, resolvido que isto seja em relação à Finlândia, desculpa, à Áustria e à Irlanda, se isto se vier a resolver, que não sei se se vem a avançar por aí, até porque as opiniões públicas na Áustria não são muito favoráveis, continuam a não ser muito favoráveis, mas isso muda, os outros dois países acabariam por entrar. E, portanto, estamos aqui com este problema, com esta questão nova, que desbalanceia, de certa maneira, a questão dentro da União Europeia, mas prova que, de facto, o susto pregado à Europa pelo Sr. Putin na Ucrânia tem como consequência exatamente os efeitos contrários àquilo que ele queria. Claro. Como é que vê a questão de a Turquia ter, em princípio, considerado que estes dois países não devem fazer parte, não devem entrar na NATO? António, o Sr. Erdogan Está a tentar ganhar qualquer coisa, não é é? famoso. Sabe que isto acaba por ser uma discussão sobre tapetes, quer dizer, aliás, há belos tapetes na Turquia, Exato. é uma discussão sobre tapetes. Nós percebemos que a prazo, tal como aconteceu com os refugiados, lembra-se a história do cheque que foi enviado para a Turquia Claro. sobre esse aspecto. Agora, Erdogan procura jogar com a circunstância de haver minorias curdas que usufruem daquilo que infelizmente no seu país não se usufrui, que é da liberdade de estarem na Finlândia ou na Suécia, como estão muitos na Dinamarca, como estão outros na Holanda, etc., a usufruir destas liberdades. E no momento em que Erdogan tem a possibilidade de ter na mão uma carta para travar ambições destes dois países, da Finlândia e da Suécia, no plano internacional, e sabe que isso depende dele, faz chantagem. Isto é uma pura chantagem. A sensação que eu tenho, enfim, é que Erdogan não pode levar isto até ao fim. Isto é, acabará por ceder com face saving qualquer que seja dado. Erdogan tem uma linguagem diferenciada, e os países têm uma linguagem diferenciada face a Erdogan. A Finlândia tem uma linguagem mais contemporizadora, a Suécia tem uma linguagem mais dura. Mas ambos os países são países altamente preocupados com o respeito pelos direitos do homem e, naturalmente, estão muito preocupados com aquilo que as minorias curdas estão a sofrer na Turquia. Eu acho que Erdogan... Eu permito-me, se nos importa, Sr. Embaixador, recordar que é capaz de ser um bocadinho difícil a Europa arvorar-se defensora dos curdos, não lhe parece? Uma vez que, a seguir à Primeira Guerra Mundial, a Europa aceitou que houvesse um país chamado Kurdistão e 2 anos depois, afinal de contas, acharam que já não valia a pena. Pois, a Europa é ambivalente nesta matéria e por vezes tem double standards, vê as coisas diferentemente. A Europa nunca pressionou excessivamente a Turquia. E mais do que isso, e perante aquilo que foram atitudes bárbaras da Turquia em vários momentos, a Europa manteve-se sempre com várias linguagens. Eu, já agora, permito-me fazer aqui uma nota de natureza pessoal. Eu fui à Turquia em representação da União Europeia no ano de 2000 e tive uma discussão muito forte com o presidente turco, na altura, e com o ministro dos Assuntos Europeus e Direitos Humanos, precisamente por causa da pena de morte, da moratória sobre a pena de morte. E nós exigíamos para que a Turquia começasse as suas negociações, estamos a falar, eu peço desculpa, isto é 99, nós íamos ter a presidência em 2000, que a Turquia, para autorizarmos as negociações com a Turquia e a colocação da Turquia como candidato, o que aconteceu no Conselho Europeu de Helsínquia, creio que no dia 10 de dezembro de 1999, nós queríamos que houvesse uma moratória da pena de morte. É verdade que a moratória manteve-se até hoje, e em particular, na altura era o dirigente do PKK, que se conseguiu evitar a sua morte, está preso, esta história já tem 22 anos, o homem está preso desde antes dessa data. De qualquer forma, não morreu.
E, portanto, a Turquia vive com alguma pressão da União Europeia, mas é uma pressão seletiva e é uma pressão que, naturalmente, sempre que há interesses de natureza económica, as coisas acabam por entrar num outro registro. E a Turquia Claro. vive, António, já falámos disso aqui, num registro perfeitamente esotérico face à NATO. A Turquia compra À armamento Rússia, não é? russo, Exato. a Turquia tem uma conflitualidade armada com um outro país NATO, mas aí A podemos pôr tudo Grécia, dos dois lados, que é com a Grécia, e claro. portanto a Turquia é um membro atípico, vive naquilo que é uma espécie de gratidão histórica por parte da NATO, porque era a única fronteira, mais os 197 quilómetros da Noruega, que a Europa tinha, que o Ocidente, a NATO tinha com a União Soviética, fronteira essa que já desapareceu, porque entretanto tem a ver com a Geórgia e com a Arménia, Claro. mas a Turquia pressente-se sempre como um elemento, e é verdade, é um elemento estratégico ali, mas só é um elemento estratégico ali enquanto estiver do nosso lado. Quando quer dizer, a circunstância da Turquia está sempre a mudar de posição, também a torna, a certa altura, irrelevante para efeitos do nosso próprio posicionamento. E a Turquia Membro não confiável. mesmo não confiava. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedir ao embaixador Seixas da Costa que connosco analise aquilo que foi as eleições na Renânia, Westfália, no passado domingo e que aparentemente foi uma hecatombe para os sociais-democratas do chanceler, não lhe pareceu? É verdade, tanto mais que trata-se de um Estado que tem 12 milhões de pessoas, um quinto da população da Alemanha, tradicionalmente com uma posição muito forte por parte do SPD, que nunca esteve abaixo de 30% desde 1962 e que agora Exato. caiu, e que representa, de facto, aquilo que também acontece muito nas eleições alemãs, vale a pena dizê-lo, que é os partidos que estão na oposição terem ao nível dos Länder, dos Estados, uma boa votação em eleições que não coincidem com as eleições nacionais. Mas há muito quem diga, e provavelmente com razão, que Olaf Scholz não tem tido, ao longo destes meses, uma liderança que tenha, de certo modo, prestigiado o próprio SPD. E mais do que isso, a subida dos Verdes, que era um partido que na Renânia-Westfália não tinha uma importância tão grande, prova talvez que os Verdes estão a subir em termos de reconhecimento do papel que dois ministros têm no governo. E estamos a falar em particular da Ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, e do Ministro da Economia. E esta visualização dos verdes e esta credibilização dos verdes fez-los subir. Por outro lado, a sucessão da senhora Merkel, o senhor Merz, peço desculpa de ter que ver o nome, o senhor Merz acabou por ter aqui uma espécie de ligeira vingança face àquilo que foi a queda da senhora Merkel e a queda do partido da senhora Merkel, não foi a senhora Merkel em si, nas últimas eleições legislativas. Portanto, há aqui um reequilibrar de forças. Vamos ver se esta tendência de perca do Partido Social Democrata se mantém noutras eleições. Normalmente, nestas eleições, costuma haver fatores de natureza local que prevalecem sobre questões de natureza Claro, nacional, mas claro. nesta há um misto. Nesta questão russa, a questão da energia foi muito importante, Exatamente. embora haja outros aspectos de natureza económica local que têm a ver com isso. Há um partido que perdeu nestas eleições, que é um partido sempre charneira nisto e que está no governo como charneira, que é o Partido Liberal, teve um mau resultado nestas eleições, o que prova que o Ministro das Finanças não foi capaz ainda de dar uma imagem que se refletisse particularmente em estados onde a sua posição não é tão forte. Vamos ver em que medida Olaf Scholz se consegue recuperar e em que medida que isto não é meramente uma circunstância de natureza circunstancial. Há uma coisa que eu devo dizer, em relação àquilo que é o equilíbrio entre as três forças que estão no governo, esta é a primeira vez, aliás, que na história da República Democrática, da República Federal Alemã, há três partidos a formar governo, normalmente são dois partidos ou um único partido. Eu não acredito que esta coligação caia por estes fatores de natureza regional.
Não é uma tradição na Alemanha que as coligações mantêm-se até ao fim. Exatamente, não é Isso nada é uma, costume que isso isso dá aconteça. uma grande estabilidade, há uma grande estabilidade aos governos. Mas, de qualquer maneira, Olaf Scholz vai ter que fazer qualquer coisa para que a sua posição saia reforçada no futuro mais próximo. O que é que lhe parece que o chanceler pode fazer? Nomeadamente no que tem a ver com a questão interna, energética, mas interna. Parece-lhe que é por aí que o chanceler pode voltar a ganhar o pulso da Alemanha? Eu acho que Scholz já fez, eu devo confessar que não sou nada crítico relativamente à posição alemã, porque acho que a Alemanha fez saltos extraordinários destes últimos 2 meses, que já não fazia há muitos e muitos anos, e mesmo a posição alemã relativamente à Rússia, eu não sou muito crítico em relação a isto, por razões que podemos um dia discutir. Mas acho que Scholz poderá salvar-se nesta matéria, se em particular conseguir ligar-se a Macron na criação de uma polarização europeia na questão da relação com a Rússia. Isso salvaria Scholz, só que as desconfianças que existem sobre a Alemanha e sobre Scholz e sobre os social-democratas, em particular depois da posição de Gerhard Schröder na Gazprom, não facilita a vida a Scholz. Mas Scholz tem que se equilibrar internamente no plano europeu, embora já haja, digamos, a Alemanha já esteja representada, porque a Presidente da Comissão Europeia é uma alemã, sendo que embora da CDU e não do SPD. E o SPD que está no governo na Alemanha, que tem a titularidade do chanceler neste momento. Só uma questão última de resposta rápida, Sr. Embaixador. Tenho observado, como é evidente, a prestação do Partido dos Verdes na frente dos negócios estrangeiros. Está admirado com a forma como a ministra tem batalhado, digamos, pelas posições germânicas? Não estou admirado, quer dizer, de certa maneira é uma surpresa a sua qualidade. Isto é, ela não tinha experiência, tinha muito escassa experiência sob o ponto de vista. Exatamente. E de repente foi vista, aparece muito ligada. Ela procurou fazer da mesma maneira que o SPD tinha uma relação negocial, digamos, política e em termos económicos com a Rússia, ela procurou fazer uma relação com os países bálticos, com a Polónia e em particular com a Ucrânia. Ela é a cara da relação, da melhor relação com a Ucrânia. E se nós nos lembrarmos que o presidente alemão não conseguiu ir a Kiev quando pretendeu ir, e ela vai a Kiev, e portanto as coisas são mais fáceis para os verdes, e agora aí, António, já agora também vamos, uma pequena ironia. Os verdes, que era o partido aqui há uns anos, que tinha vindo feito pelos advogados do Baader-Meinhof, que tinha uma política pacifista absolutamente histórica e quase traidora relativamente aos interesses ocidentais, e que hoje estão manifestamente na linha da frente daquilo que é a relação com os Estados Unidos também, mas também, ela aliás foi uma das primeiras a visitar os Estados Unidos e Londres, mas também com a Ucrânia, que é manifestamente uma ponta de lança daquilo que são os interesses ocidentais naquela zona. Portanto, os partidos trazem-nos grandes surpresas na sua evolução. Exatamente. E os Baader-Meinhof hão de estar a saltitar nas suas campas perante esta coisa fantástica. Os que estão vivos, António. Já houve alguns que se suicidaram simultaneamente em 2 prisões diferentes à mesma hora. Exatamente, exatamente. Coincidências das coincidências. Muito obrigado. Fiquem atentos a este e outros temas nos podcasts e nos vídeos da JETV e também nas redes sociais do Jornal Económico. Até à próxima edição de Arte da Guerra. Até lá.